Olá amigos, domingão, dia 23 de janeiro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 24 ao dia 28 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo estiver aparecendo para você um botão, inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente. Nesse radar da semana, os ativos que eu vou abordar serão Ibovespa, dólar futuro, DI futuro, contrato F25, PTR4 vale 3, B3SA3, NTCO3, LWSA3, Azul 4, CVC B3, Suzano, que é SUS B3, Itaú, Itube 4, ITSA4, Itaúsa, BBDC4, Prio 3, CSNA3, VEG3, VIVT3, CSAN3, lembrando que CSNA3 siderúrgica e aqui CSAN3 é a Cosan. Esse será ainda vai ter ENBR3, vai ter ainda ENBR3 e depois de ENBR3 ainda tem SLCE3. Então são os ativos que abordarei neste radar da semana, muitos papéis para serem falados aqui. Então vamos ao que interessa, já vou rodar aqui a nossa vinheta. Você já aproveita esse momento da vinheta para deixar seu like, seu joinha, se esse radar da semana for útil para você de alguma forma. Começando então pelo Ibovespa, fechamento muito bom da semana. Dando sequência ao que a gente comentou na semana passada, o viés mais positivo, sinalização bem relevante na semana passada, e essa semana o Ibov reverteu a sua tendência de baixa, que era uma tendencialidade indefinida depois da semana passada, a semana retrasada, na realidade, primeira semana ali segunda semana de janeiro. Então tivemos aqui um belo fechamento, um fundo ascendente deixando a tendência indefinida, e agora com esse rompimento dessa máxima, a tendência agora é de alta. E olhando para o gráfico mensal, seguimos dentro agora de um movimento de alta que, por enquanto, apesar da força apresentada nas últimas 2 semanas, pelo gráfico mensal nós já temos 2 meses, e se a gente pegar esses 2 meses, eles continuam para baixo de níveis importantes de resistência e sem tanta força ainda, comparando esses últimos 2 meses. Lógico que esse mês aqui ainda não acabou. O ideal seria ter tem essa semana e mais um pregão, dia 31, para encerrar o mês, ou seja, tem mais 6 pregões aí para encerrar o mês, que ocorra um fechamento aqui mais relevante para cima dos 110 mil pontos, que é a próxima barreira. Olhando para o gráfico mensal, a próxima barreira nos 110 mil pontos. Para o semanal, o fundo mais próximo aqui anterior, que pode funcionar como um nível de resistência, região mais testada ali em torno dos 111.440, 111.500, dá para arredondar aí para 111.500, região bem testada. Então a região de 110 até um patamar de 111.500, zona mais importante de resistência. Qual o caminho mais provável? Ainda ter algo mais para cima. Pode ser até que a semana seja de baixa, mas o foco maior é para cima. O que é que o Ibovespa? O Ibovespa ele representa uma média de comportamento de vários ativos, de várias ações. São 93 ações, o Ibovespa representa a média de comportamento dessas 93 ações. É lógico que ali tem uns pesos diferenciados dentro do Ibovespa, só para vocês terem uma ideia. Pegando aqui, Ibovespa são 93 ações que fazem parte do Ibovespa agora. Então nessa lista aqui, o que nós temos? Ibovespa subindo no mês 3,93%. Só que se eu pegar, esse é o ponto que é para deixar um pezinho um pouquinho atrás, se eu pegar todos os ativos, os desempenhos do mês e dividir pelo número de ativos, ou seja, dar peso 1 para todos eles, por exemplo, a Vale tem peso aqui de 15% no Ibovespa, isso considerando lá a carteira que foi definida de janeiro até abril. Então nós temos aqui 15% de participação só em uma única ação dentro do Ibovespa. Então pegando a Petro mesmo, PTR4 mais PTR3, a gente tem aqui 10,7%. Então, também outra empresa que tem uma participação relevante no Ibovespa. Dessas 6 ações aqui, olha que interessante, elas correspondem a um resultado de 4,36%. Então, aqui nós temos o Ibovespa subindo 3,93%. Essas 6 ações já representam mais do que o Ibov está subindo. Então, significa dizer que na maior parte os ativos não estão muito acompanhando
essa alta dos principais ativos. Quem está puxando são poucos ativos que estão puxando o Ibovespa mais aí para cima. Mas enquanto o mercado não gerar nada contrário ao que temos, esse viés continua sendo de alta. Ficar atento nessa região, vou voltar para o gráfico aqui, ficar muito atento nessa região, como vai chegar o preço lá, vou vir aqui num gráfico diário só para mencionar. Se continuar subindo aqui direto, observe que o movimento é praticamente único sem correção. Então, como não tem tantos ativos apoiando essa subida, ou seja, muitos ativos apoiando, que quanto mais gente subindo, ou seja, se for peso igual a 1, tiver mais alinhado para cima, tiver mais condizente com a alta ali, percentual do Ibovespa no mês, se tivesse mais favorável essa divisão, significa dizer que tem mais pessoas puxando para o mesmo lado. E isso é favorável, ou seja, aumenta a relevância de a gente ter algo mais relevante para cima. Então, por enquanto, temos um cenário de se ter movimento de subida aqui ou lateral no gráfico mensal. Por enquanto, se olhar só para as máximas aqui, ó, é um movimento mais lateral, máximas e mínimas, movimento mais lateral. Então, ainda nada tão relevante. Dá para se esperar algo muito relevante para cima? Por enquanto, não. Então, vai depender muito do fechamento desse mês, a gente falar algo a respeito disso. Mas, de maneira geral, pegando assim, quais são as decisões? Temos objetivos. Gerou correção aqui, foco para cima. O Ibov corrige aqui, vai favorecer a possibilidade de entrada de swing trade em vários ativos. Se o Ibov passar direto, a tendência é que aumente a chance de ter algum processo de correção no decorrer dessa semana, se bater na região lá do 110, se for direto lá do 110 a 111.500. Ponto para ser comentado também nessa mudança de tendência do Ibovespa, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, que é favorável, mas ainda com desafios importantes ali no mensal e também no próprio semanal, é a questão do GPS da tendência. O GPS, há 2 semanas atrás, após o fechamento da primeira semana de janeiro, o GPS aqui apresentava aqui lembrando que esse GPS da tendência a gente divulga aí todo final de semana dentro do aplicativo DV Invest. Aqui do meu lado você pode baixar o aplicativo. Em breve uma nova versão sendo disponibilizada, vai mudar bastante coisa no aplicativo. E GPS da tendência é um dos relatórios que a gente coloca aí dentro do aplicativo todo final de semana, ou seja, as 100 ações que a gente acompanha aqui, que a gente filtra em termos de buscar ali as mais líquidas e como é que elas estão classificadas em termos de tendência. Então aqui tem falando como é que é essa classificação com base ali numa média móvel de 21 períodos. Então o que temos aqui é um cenário um pouco mais positivo aqui para cima, pegando o peso aqui de todos, então virando para cima. Ainda boa parte da tendência de alta, você pode ver aqui um azul mais claro, ainda a tendência mais fraca é mais pelo gráfico diário. A tendência mais fraca, eu digo, não está totalmente alinhado para cima, pela média móvel de 21 períodos. Então a gente ainda tem algo muito próximo, mas lembrando, na primeira semana a gente tinha isso aqui 87% para baixo. Quando o número de um dos dois lados aqui fica muito próximo dos 90%, de 85% a 100%, aumenta-se a chance de ter um processo de reversão. Se aqui estava 87%, aumenta-se a chance de reverter a tendência, começar a ter um processo de reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta, pelo menos no curto prazo. A mesma coisa aqui, se a gente tem 87% ou mais aí para cima, 85% ou mais, você tem aqui a chance de começar um processo de perda de força na tendência de alta, ou seja, quando tem um alinhamento muito grande para cima, começa a ter um processo de... aumenta-se a chance de ter um processo de reversão dessa tendência de alta para uma tendência de baixa ou mesmo indefinida. Então é algo importante para quem acompanha o GPS essa informação. Seguindo, vamos falar então aqui dos próximos ativos. Então lembrando, o Ibov segue com a expectativa de se poder ter algo mais para cima. É importante não mais voltar para baixo dessa mínima aqui, ou seja, de uma região aí dessa mínima dessa última semana faz 105.800. Interessante que permaneça acima desse patamar. E já falei sobre a questão dos desafios. Agora vamos falar... Dalton, mas aqui tem um fundo duplo. Onde é que projeta esse fundo duplo? Aqui, ó, algo assim. Ó. Então nós temos aí um W aqui. Onde é que projeta esse fundo duplo? Vou pegar o fundo um pouquinho mais alto, fazer a projeção de alta desse fundo duplo para ter uma expectativa de subida do Ibovespa. De acordo com esse padrão gráfico, a projeção de alta lá no 118.877 pontos. Isso pode acontecer nas próximas semanas? Não necessariamente nas próximas semanas, mas a gente pode ter aqui alguns meses subindo aí aos poucos. Lembrando que o desafio mais importante de Bovespa, o outro desafio importante de Bovespa vai ficar lá na casa dos 119 mil pontos. Então muito próximo, caso venha bater aqui, é um ponto muito próximo aí da questão de
o Ibov está numa tendência indefinida no prazo maior de entrar num processo um pouco mais lateral de volatilidade maior. Seguindo, então, vamos para o dólar. No dólar, o que temos aqui, né, o gráfico que eu costumo tirar quando olho prazos maiores, tirar a questão do ajuste, dá para ver aquela questão lá da zona de resistência. Então o dólar está gerando um sinal de baixa nesse mês, enfim, mas da mesma forma aqui, ó, que a expectativa do dólar de ter um processo mais lateral, depois dessa subida que chegou na zona de resistência, a expectativa é que a gente tivesse o dólar um pouco mais lateral. Quando eu falo lateral, é essa movimentação aqui respeitando média móvel, ficar aqui em cima. O que começa a mudar esse cenário, criar uma expectativa de vir mais aqui para baixo, para a região aí, principalmente dos 5.200, até mesmo um patamar mais abaixo lá de 4.986, seria o dólar fechar esse mês para baixo aí da média, gerar nova mínima, ou seja, principalmente para baixo aqui, ó, dos 5.377. Mas por enquanto segue no processo de correção mais lateral, ainda trazendo a possibilidade maior, a chance um pouquinho maior de ter algo ainda mais para cima devido ao que está acontecendo aqui no gráfico. Dá para ver no semanal, olha o tamanho desse movimento de subida. Então eu pego até os últimos 3 candles desse movimento de subida, eu pego a mínima dele aqui, ó, dá para observar que está tudo aqui dentro ainda, ó, de 3 semanas. Basicamente tudo aqui ainda dentro de 3 semanas. Tem algum sinal de alta no dólar no gráfico semanal? Não, mas o dólar chegou num nível importante de suporte. A região aí, essa mínima desse fundo, 5.406,5. E um patamar que eu considero até mais importante, 5.300, por volta ali de 5.383. Essa região, se chegar aqui, ficar atento para um aporte pensando em compra de dólar, ou seja, focar numa posição em dólar, aqui seria um ponto mais importante. Ela já bateu num nível importante, que é aqui a mínima dessa semana, em 5.390. Então, de 5.406, 5.406,5 até mais próximo possível do 5.383 é a região mais relevante para se tomar uma posição em dólar, na expectativa de que isso aqui tudo é uma lateralização, está no nível de suporte, a expectativa de poder ter voltado aqui em cima. Tem um sinal já para voltar lá em cima? Não, não tem. Não quebrou ainda a sequência de máximas descendentes, só tem um sinal bom aqui no gráfico diário, que é um fundo, um sinal de fundo. Então, se você vou comprar o nível de suporte do dólar, comprei e vou botar o stop aqui embaixo, caso seja uma operação de curto prazo. Se você está pensando num prazo um pouquinho maior, aí você seguraria mais algumas semanas posicionado em cima do dólar, ou aguardaria que ter uma semana de definição com sinalização de alta nesse nível de suporte. Mas dá para tomar posição igual aconteceu ali no sinal de alta no gráfico diário? Dá, mas só não colocaria um peso muito grande ainda nessa posição, mas sabendo que é uma lateralização, nós temos um nível de suporte importante, um sinal de alta no gráfico diário, que traz uma expectativa de poder ter um movimento de subida. Nível mais relevante para se tomar essa posição, mais próximo possível da região ali dos 5.380 arredondando. Depois disso, vou falar aqui dos futuros. Lembrando que a visão do dólar no sentido de falar de gráfico intraday, para possibilidade de day trade, ou mesmo mini índice que eu costumo falar e a gente fala diariamente, na análise de fechamento. Então já foi falar na análise de fechamento sexta-feira. Então, como o gráfico não mudou nada da análise de fechamento de sexta-feira, para cá não há necessidade de repetir isso, está lá na análise de fechamento de sexta-feira. E lógico que aqui dentro do aplicativo, entre as 9 e 10 horas da manhã, tem um giro dos futuros que a gente também reforça a questão para direcionamento das operações de day trade, tanto no mini índice quanto no mini dólar. Vamos então aqui falar agora do DI. DI, num prazo maior, se eu olho só a questão dos movimentos, a tendência nesse momento é a tendência indefinida. Por quê? Porque fez um topo menor do que o topo anterior. A perda da mínima desta última semana, que está em 11,06, aumenta um pouco mais a chance de queda. Se eu olhar para os movimentos aqui, eu vejo candles ali maiores, movimentos mais relevantes, assim, consolidação mais forte. Faço essa mesma comparação que eu fiz até com o Ibovespa, né? Quantos candles ali tem aqui um movimento tentando subir, quantos vieram para baixo? Tem 2 aqui, aí vi que tem vários tentando subir. E só teve um relevante. E o interessante é que depois do relevante não ganha força para cima. Quando eu olho para o gráfico mensal, a minha leitura, assim, a tendência é favorável para se ter ainda algo mais para cima. Caminho mais provável é para cima. Só que, na minha opinião, não me parece que já está uma correção suficiente para já ter esse movimento. E aí, Dalton, significa dizer que não vai ter esse movimento? Não. Se ele resolver já começar a subir, a chance de ir muito longe para cima é menor. Mas se corrige um pouco mais aqui, que não está descartada essa possibilidade de ter um recuo maior, se aproximar da média ou testar a média,
aí sim aumenta a chance de se ter realmente algo um pouco mais relevante para cima. Então, o que a gente precisa ficar atento? Por exemplo, essa semana rompeu essa máxima aqui, consolida uma chance um pouco maior de ter algo mais para cima, que é rompimento dos 11,57. Rompe isso aqui, aumenta a chance de se ter algo mais para cima, em busca. O que é esse algo mais para cima? Tem resistência em 11,74, seguido de 12,20. Tá? Se fosse para pensar em posição, vou buscar uma posição para fazer venda, para tentar pegar um fechamento aqui, um retorno para baixo aqui do DI, seria mais interessante aqui nesse nível de preço. Tá? Nesse miolo aqui, se for arriscar menos, colocando menos aqui nessa perda de mínima também. Olhando para o gráfico diário, tem uma tendênciazinha de baixa no gráfico diário, mas nada muito relevante dentro desse movimento de subida, mas depois de tentar que subir, se voltar a perder essa mínima, reforça um pouco mais a chance de queda do preço, que é justamente o valor que a gente comentou agora há pouco, 11,06. Vamos agora para ações, PTR4, gráfico semanal, candle de indefinição, depois de um grande candle de alta, ainda fica com expectativa de ter algo mais para cima, para quem está comprado não tem um motivo ali, claro, já de saída. A da alta vou colocar um stop mais curto aqui em R$ 30,89 pelo gráfico, R$ 30,96 pelo gráfico semanal. Acho um stop mal posicionado, na minha opinião. Aguardaria pelo menos mais uma semana para tomar essa decisão. Falando de gráfico semanal, de ficar posicionado algumas semanas. No gráfico diário, já está suficiente a correção para entrar comprando? Para mim, não. Se o Petro vier aqui assim, ó, nessa semana, fizer algo nesse sentido, mais uns duas máximas descendentes aqui, e gerar um sinal de alta na sequência, que é superar a máxima do dia anterior, daria para arriscar essa compra aí de swing trade mais interessante, com melhor relação risco-retorno na PTR4. Então, lembrando que a tendência na Petro, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico mensal ou diário, tudo alinhado para cima. O próximo ativo a ser falado, a Vale 3, pelo gráfico semanal, deixou um candle de reversão. Reversão significa dizer do movimento de subida para um movimento de queda, apontando para isso, o que reforça ou o que confirma essa sinalização. O que aumenta a chance de ter um movimento de baixa ou mesmo lateral é a perda da mínima dessa semana, que ficou em R$ 84, e aí você pode trabalhar com stop se você estiver posicionado pelo gráfico semanal abaixo desses R$ 84, stop de proteção de lucro. Então dá para abrir compra aqui agora? Não seria meu interesse. Observe que um ponto aqui, que era um topo anterior, que gerou uma lateralização aqui, inclusive uma parada aqui que começou a subida, inclusive tem um gapzinho aqui de corpo, bateu aqui e perdeu força justamente nesse nível de preço, que é a região mais próxima dos R$ 88,40 a R$ 89,00. A máxima dessa semana é justamente R$ 89,00. A ação está em tendência de alta no gráfico semanal, está em tendência de alta no gráfico mensal, está dentro do movimento de subida. Se olha para um prazo mais longo, a expectativa desse movimento de subida rasgar logo aqui para cima, não vejo dessa forma ainda. Para mim ainda tem uma chance de dar uma enrolada. O fato é o seguinte, enquanto não voltar para baixo forte aqui desse nível, ou seja, não muda essa tendência, ainda tem uma expectativa de se ainda ter algo mais para cima na Vale 3. E aí, olhando para um gráfico mais curto, que é o diário, para buscar operações de curto prazo, ficar atento aí se tiver mais um pregão aqui dando uma patinada em cima da média e depois gerar um sinal de alta, daria para abrir a operação de compra na Vale 3 de swing trade nessa semana. E falando ainda de gráfico semanal, olhando alguns papéis aqui, lembra da B3SA3, que foi abordado até no... Deixa eu só colocar a questão aqui, colocar ou tirar o ajuste, né? O gráfico, o Profit está com uns bugs aqui em relação aos ajustes. Eu já falei mais de uma vez aqui na análise de fechamento. A Nelogica precisa corrigir isso urgente em alguns ativos. Você tem que tirar o ajuste ou você tem que colocar o ajuste, senão dá uma bagunçada no gráfico do papel. Em relação aqui à B3, a gente já tinha, nessa semana aqui, a gente já tinha comentado sobre a questão de aumentar a chance de ter um movimento de subida. Tanto que o Kaique foi lá e colocou a B3SA3 dentro da carteira exponencial. E aí está terminando, pegou bem essas 2 semanas aqui de subida. E eu comentei também no último radar da semana esse fechamento que aumentava a chance ainda de ter algo para cima, considerando onde estava acontecendo o sinal de alta lá do gráfico semanal, olhando pelo mensal, e a quantidade de meses ali vindo para baixo, tinha uma chance de ter um movimento de subida. Depois de 2 semanas muito forte para cima, aumenta a chance de ter algum processo de correção. Se ganhar muita força para cima, vai ser algo realmente mais relevante. Resistência não só na média aqui do gráfico mensal,
perto ali dos R$14 e um acima disso seria na faixa dos R$14,50, esse nível de preço aqui bem testado. Seria o próximo nível de resistência para o papel. Então, pelo gráfico diário, chegou nesse nível de preço, ficar atento para você ter o quê? Colocar um stop mais bem posicionado, no sentido de proteção de lucro da operação que você tem em andamento aí de curto prazo. E para abrir nova compra, aguardariam alguma correção aqui, se aproximando da média o máximo possível para abrir uma compra com a melhor relação risco-retorno em B3SA3. Seguindo aqui agora, eu estou citando a B3SA3 mais para falar de outro papel que pode fazer algo não igual, mas assim, tá com um cenário gráfico que traz uma chance de ter algo para cima, que é a NTCO3. Depois de muitas semanas caindo, aqui também eu não sei porque o Profit da Nelogica não está trazendo todo o histórico do ativo da Natura. Mas eu vou colocar aqui o gráfico do TradingView, que é uma segunda plataforma que eu tenho, né? Aqui observe que no gráfico do TradingView, eu vou botar aqui NTCO3, dá para perceber onde está no gráfico semanal. Olha onde está, olha o tamanho do movimento de queda. Então isso aumenta a chance de se ter algo para cima. Já tem um sinal de alta? Não. Qual o sinal de alta? A superação da máxima dessa semana. Isso traz uma expectativa de ter algo para cima. E olhando até mesmo para a questão do gráfico mensal, dá para observar onde está realmente batendo isso, como é uma região relevante, quantos meses já veio aqui para baixo. Então cria-se a chance de se ter algo realmente para cima. E aí pegando até assim, semanal, se você for arriscar, entrar comprando a superação da máxima essa semana 23,39, você está buscando aqui, você está colocando um risco, sempre você lembra do risco, stop na faixa de uns 15%, colocando o stop abaixo da mínima dessa última semana, vou colocar aqui assim, ó, daqui para cá, seria aqui uns 14%. E aí se você tenta pegar algo aqui para se aproximar da média ou da resistência, você tem aqui uns 20%. Você vem um pouquinho mais para cima, a gente já está falando da relação risco-retorno quase de 1 para 2. Então essa seria uma das alternativas de arriscar uma compra. Nesse momento aí valeria um pouco mais a pena ser um pouco mais, para quem é um perfil mais arrojado, em TCO3 ficar atento aí, que é uma das alternativas. O stop ficaria aí para baixo dos R$20,23. Outro papel também que pode fazer isso é a LWSA3. Deixa eu ver se eu coloco aqui o ajuste de volta, ver como é que está aqui a questão do ajuste. Está com ajuste, tudo está certinho, não era para estar esse gap aqui, mas eu vou colocar aqui isso. Aí eu tiro e agora resolve, não era para ser o contrário. E aí o gráfico semanal é tendência de baixa, igual a NTCO3 é tendência de baixa, mas tem a chance de se ter um processo de correção também. Com base em quê? Eu vou pegar até aqui o gráfico mensal, com base que esse movimento de correção, esse movimento de subida, a gente tem essa expansão do preço e isso aqui seria a correção do preço. Então tudo que subiu está fazendo um processo de correção, já meio que está batendo ali na questão da simetria de tempo, né, de subida com o tempo da queda. E o outro ponto que eu destaco seria botar aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida, daqui para cá. Dá para se observar que está entre 50% e 61,8%. Então é um ponto onde pode gerar um processo de correção, de reversão numa tendência de prazo mais curto. E aí, se for para tomar risco, essa também seria uma das alternativas. Então vou até colocar aqui qual seria, se superar essa máxima aqui, que foi ali de 9,37, então aqui 9,38, vou botar aqui 9,37, para essa mínima aqui, a gente seria algo em torno de 19% de stop. E aí se chegar na resistência ali, que seria um nível um pouco mais elevante de resistência, a gente está falando de quase 36%, quase 1 para 2. Então é uma alternativa também de arriscar sabendo que você está tomando um risco maior e sabendo que existe sim a necessidade, não só quando já está a favor da tendência, mas principalmente quando você está operando contra a tendência de ter o stop, que seria aqui na faixa dos R$7,66. Se tomou alguma posição em cima do papel. E quem já for antecipar a entrada, vou comprar aqui, então você tem um stop um pouquinho mais curto, você está arriscando mais, você não está aguardando nenhum sinal de alta. 15% para buscar aqui 40%. Então também é uma alternativa, lembrando, quanto maior o risco você vai tomando, quanto menos confirmação você deseja, quanto você quer operar contra o você vai tomar um risco maior, mas se essa operação der certo, você está buscando um lucro também um pouquinho maior. Vamos lá, depois de LWSA3, vou falar de Azul 4. Lembrando, essa análise está sendo útil para você, a radar da semana está sendo útil para você, dê um like, dê um joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Aqui fez algo parecido com que B3SA3, né, gerou já um sinal de alta,
o Ibovespa, que gerou um fundo duplo. Então temos o Azul 4 fazendo algo semelhante, criando uma expectativa de alta. E aí, fazendo a projeção de alta desse fundo duplo do gráfico semanal, a expectativa, assim como eu fiz do Ibovespa, é da gente ter algo ali na faixa dos 34,40. Então essa seria a expectativa, que aí vai coincidir praticamente com todos os fundos ali anteriores, zona muito importante de resistência para o papel. Entrou comprando aqui a formação do W, do fundo duplo, ou num pivô de alta, entrou nessa superação de máximo, ou já entrou agora, o stop fica abaixo aqui, se é uma operação de rompimento, stop abaixo da mínima do candle que foi responsável pelo rompimento. Para tentar pegar aqui uma vez e meia o tamanho aí desse candle aqui, desse stop, lá para um próximo objetivo. Vai chegar lá? Não dá para saber. Sempre a gente tem a questão de operar a favor da tendência, operar a favor do que é mais provável acontecer, mesmo quando é contra a tendência, o que é mais provável ali dentro do que foi mencionado, em NTCO3, em LWSA3, e botar a gestão de risco, ter o limite de perda das operações. Essa é a ideia aí em cima do mercado. Então aqui seria uma das alternativas, Azul 4. Se fosse falar de gráfico diário, aqui o papel girou um sinal de alta realmente. Já tem aí um pivôzinho de alta montado. Então fosse tomar qualquer posição aqui, também se fosse de rompimento, o stop ficaria abaixo da mínima desse candle, tentando pegar algo para cima no papel. Próxima ativa a ser falada, CVCB3. Também está ligado de certa forma. A gente tem aqui superação da máxima anterior, lembrando que a tendência é de baixa, aqui já não reverteu ainda, tá? A tendência ainda continua sendo de baixa, mas já tem um sinal de fundo no gráfico semanal, que aumenta a probabilidade de poder buscar uma média ou mesmo ali uma região de resistência na faixa dos 14,15, por volta de 14,15. Então a região de 14,15 até a média que vai descendo, que nesse momento é 14,65, é a faixa de resistência que eu vejo com relevância maior para o ativo. E olhando para o mensal, ela está em cima de um ponto importante de suporte que traz uma chance de ter algum processo de recuperação. E aí, com a possibilidade, vou arriscar a entrada aqui, que já montou o fundo, vou buscar um objetivo ali de 10,8% para um risco que é maior. Então, essa aqui seria do gráfico semanal, que seria menos interessante, mas olhando para um gráfico diário, assim, vou entrar comprando, saio dessa posição, se fechar abaixo da média, gerar nova mínima, também seria uma forma de tentar pegar um movimento aqui de subida, trabalhando com stop mais curto. Próximo ativo a ser falado, agora vamos um pouquinho mais para o gráfico diário com o semanal aqui do lado, aqui, desse lado de cá. Falar então da SUSB3, que teve, deixa eu só ver a questão dos ajustes, SUSB3, tá certo, não tá certo, agora sim tá certo. SUSB3 teve aqui essa correção que voltou para baixo do topo anteriores, então um sinal ruim. O ideal para compra de swing trade para mim seria o quê? Desculpa. Acontecer a superação o fechamento acima dos R$ 60,75, fechar aqui acima desse patamar e ter algo mais para cima. Ou seja, superar a máxima desse candle para abrir uma compra aí de swing trade, tentando pegar algo mais para cima. Se perder essa mínima aqui, descartaria um pouco mais essa possibilidade, mas enfim, seria isso aqui que deveria acontecer para entrar comprando swing trade SUSB3. YouTube 4. YouTube 4, temos aqui na YouTube 4 possibilidade de compra no decorrer dessa semana. Se tiver mais um candle com máxima descendente, melhor. Ou seja, tem essas máximas descendentes. Se tiver mais um aqui, testar a média, gerar superação da máxima que é na anterior, compra de swing trade, na minha opinião, em cima de YouTube 4. A favor do movimento de subida do gráfico semanal. Lembrando, a tendência do diário já é de alta e a do semanal está indefinida após ter anulado a tendência de baixa. Só que com viés de alta. Né? E olhando para um gráfico de TSA4, né, que vai ser algo parecido, da mesma forma, se ou ela vem aqui, corrige mais, gera mais alguns candles para gerar um sinal de fundo, nesse desenho que eu estou fazendo, ou ela lateraliza um pouquinho mais aqui, e a média vai se aproximando do preço e ela gera o rompimento de tudo isso aqui. Ou seja, para comprar ali o rompimento seria comprar a superação dos R$ 9,71. Já tem 3 pregões aqui, esse, que a máxima é justamente 9,71. Então rompeu isso aqui tentando pegar algo mais para cima. Daria para tentar pegar algo mais para cima no papel. Depois disso eu vou falar aqui de BBDC4, que também está no processo de correção do gráfico diário, a tendência de alta, mais 2 candles no mínimo aqui para ter máximas descendentes ali melhor, testando a média, superação da máxima do candle anterior, possibilidade de compra de swing trade no ativo. Ou se também ficar aqui mais candles de lado, gerando rompimento, tem outra alternativa de compra de pivô de alta, mas interesse maior por um swing trade em BBDC4.
Prio 3, gráfico diário também iniciando um processo de correção depois de um movimento muito forte. Então eu ficaria muito atento aqui se tiver mais um candle aqui, a 2 candles. Quanto mais estiver aqui escorregando aqui, testando a média ou se aproximando dela, melhor para abrir compra. Ou mais pregões aqui de lado, assim como eu falei nos anteriores aí, compra também de pivô de alta. Então são alternativas para ficar atento naquela questão. O Ibovespa ainda pode ter algo mais para cima? Sim. Que significa dizer que, em média, vários ativos ainda podem ter algo mais para cima com esses ativos que eu estou comentando. E aí uma correção no preço, a gente ficaria de olho para tentar comprar e pegar um movimento de subida de 3 a 10 pregões com a melhor relação risco-retorno nesses papéis. CSNA3 também ficar atento nessa correção que está sendo feita, ela caiu bastante no pregão de ontem. De sexta-feira, 2,28%. Então aqui, ó, fundo ascendente também nessa região de suporte da média e dos topos anteriores. Fica mais para se buscar a operação também de compra no papel, que está dentro da tendênciazinha leve de alta pelo gráfico semanal. E na expectativa de poder ter algo mais para cima, ficar de olho então na possibilidade de compra aí nos próximos pregões. O outro ativo a ser falado, a VEG3. Só para mencionar aqui, ó, que eu comprei CSNA3 aqui. Ela foi lá, fez um candle, fez esse candle, fez o terceiro candle. Perdeu essa mínima, seria um sinal de saída no swing trade. Ela vem aqui, faz mais 1 a 2 candles aqui, gera mais um sinal de alta. Entraria comprando de novo, stop aqui embaixo, tentando pegar o próximo movimento de subida, assim como teria sido esse tipo de entrada aqui. O próximo ativo, depois de CSNA3, a VEG3, que é uma das alternativas, que ela está dentro ali de um leve movimento de subida, já só que tem uma resistência já relevante pela frente, que é um fundo ali anterior, na faixa dos 30,95 até 31,50. Mas, como bateu na resistência e não está caindo muito aqui, se gerar mais um candlezinho aqui de máxima descendente e depois superar a máxima desse candle, seria algo melhor para compra. Ou ela fica aqui de lado e faz um rompimento isso aqui para tentar pegar algo mais para cima. Mas é uma das alternativas também de compra de swing trade no ativo. A tendência, lembrando, no gráfico semanal ainda é de baixa, tá? Então não exigir tanto para cima. Se for para exigir mais para cima, seria lá por volta dos R$ 32,65. VIVT3, ação que para buscar uma entrada, o ideal seria o que? Acontecer uma lateralização aqui, falando de swing trade, e depois pivô de alta. Essa seria a principal alternativa. Ou ela já rompe aqui, já aguardaria um retorno do preço para fazer compra de fundo ascendente aí para cima da região, pelo menos dos R$ 48,60, fundo ascendente. E aqui seria mais pivô de alta, ó. Fica aqui de lado, aqui em cima da média, e depois rompe isso aqui para cima. O que é isso aqui? Romper os 49,10. Possibilidade de compra também de swing trade em VIVT3. COSAN, movimento forte de alta, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, chegando na zona de resistência, retorno do preço aqui. Ficaria mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente, acima dessa toda essa região aqui, ó, ou junto da média. Então ficar atento aí por mais uns 2 a 3 pregões. Uns 2 pregões já seriam no mínimo aí o aceitável, mas de 2 a 3 pregões para buscar uma entrada de compra um pouquinho mais distante, a entrada dessa região de resistência aqui do gráfico diário, que começa aí na faixa dos 22,40 e o ponto mais alto seria os 22,77 de resistência. NBR3 também da mesma forma, forte movimento de subida, ação bem alinhada para cima. Desconsidera que o gráfico semanal está zoado aqui na NBR3. Se eu pegar aqui a NBR3 pelo gráfico do TradingView, tá o gráfico, isso aqui é o gráfico mensal, gráfico semanal aqui, ó. Então, pivô de alta, enfim, alinhado para cima. Diferentemente do que está apresentando aqui, tem um pivô de alta, mas não tem esse buraco aqui que está apresentando no Profit. Mas lembrando que o diário está certo aqui. É essa que eu estou falando que é um bug do sistema. Porque se o diário está certo, o semanal era para estar certo. É só uma questão de exibição. O dado está certo, mas a exibição está errada. E aí aqui, ó, olhando para o diário da NBR3, fundo ascendente no decorrer dessa semana, ficar atento. Dalton já dá para comprar essa operação de máximo, eu não compraria. Eu aguardaria realmente mais candles aqui para buscar essa entrada. Pelo menos mais uns 2 a 3 candles seria o mais interessante para ter uma melhor relação de retorno. Ou seja, quanto mais distante a entrada for da máxima aqui dessa resistência, melhor para a compra, melhor relação de retorno. E SLCE3, que também fez um baita movimento de subida e iniciou um processo de queda, de correção. Essa ação chegou no semanal ali em cima de um nível muito importante de resistência que pode ceder aí e voltar para nível de suporte ali em torno dos R$ 44.
E aí, com base nisso, ficar de olho no desenrolar desse movimento que pode trazer oportunidade após testar a média, oscilar mesmo abaixo da média, gerar um sinal de alta, dá para arriscar a operação de compra no ativo. Principalmente até se bater, testar não só a média, mas a região dos R$ 44,00 a R$ 43,75, essa região aqui, ó, bem testada. Então essa faixa de preço aqui seria o mais relevante, a faixa mais relevante para buscar uma entrada com melhor relação risco-retorno na SLC3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilhe. Agradeço demais sua valiosa audiência. Acompanhe a gente aqui pelo aplicativo DV Invest no decorrer de toda a semana, todas as recomendações, as carteiras, tudo lá devidamente disponibilizado, fora a questão de GPS da tendência, radar da liquidez, muitas informações relevantes, não só no decorrer da semana, mas também no final de semana. Até mais!